Amém. Amém. Então, o estudo que eu vou estar passando aqui agora com a gente tem um título de conservadorismo ou conservatismo, não sei como seria a melhor forma de dizer. Conservadorismo, né? E a gente vai ver como que... a gente vai ver um pouco da definição, o que representa, o que é o conservadorismo. E a gente vai ver como que no tempo que a gente está vivendo, quais são as implicâncias disso, ok? Então a gente vai ver um pouco sobre isso. Essa palestra originalmente foi apresentada pelo Tyler, na Campal que teve recentemente no Arkansas. Ele e a Brittany trabalharam muito em cima disso. E eu vou estar repassando ela aqui para vocês, ok? Então tá, conservadorismo. Vamos ver a definição do que é conservadorismo. Olha aqui comigo, vamos lá. Dicionário.com. Conservadorismo, a disposição de preservar, presta atenção aqui, a disposição de preservar ou restaurar o que é estabelecido e tradicional e de limitar a mudança. Então essa é a definição de conservadorismo, ok? Preservar, restaurar, limitar a mudança, tá? Disposição na política para preservar o que é estabelecido. A tendência de preferir uma situação existente ou tradicional do que a mudança, ok? Então, a definição de conservadorismo é também aqui colocado na política. Agora eu quero botar para vocês a definição de liberalismo, que a gente está vendo esse oposto, a diferença de liberalismo para conservadorismo, ok? Liberalismo. O estado ou a qualidade de ser liberal. Uma filosofia política baseada na crença do progresso. Definição de dicionário Merriam-Webster, ok? Uma filosofia política baseada na crença do progresso, na bondade essencial da raça humana, na autonomia do indivíduo e na defesa das liberdades políticas e civis, ok? Liberal, marcado pela generosidade, dado ou favorecido de forma generosa, ok? Então isso daí fala um pouco aí da definição de liberalismo e conservadorismo. Interessante isso. Quando a gente... Só pela definição já dá um susto. Vamos conversar. Só pela definição já dá um susto, assim, tipo assim, como que... Repete, é bondade? Qual é a outra que falasse depois de bondade? Disposição de ser liberal? Não. De qual? De liberalismo? Uma filosofia política baseada na crença do progresso, na bondade essencial da raça humana, na autonomia do indivíduo e na defesa das liberdades políticas e civis. Ok? Pelo dicionário Merriam-Webster. Ok? Agora eu queria falar um pouco da história e da origem, como que começou a ser usada como que foi empregado esse termo de conservadorismo, que isso vai implicar para a gente entender como que isso é aplicável hoje, tá? Então essa é a história que eu quero mostrar aqui para vocês. A gente vê isso... A Revolução Francesa começou em 1789, ok? Por que aconteceu a Revolução Francesa? Vamos lá. Por que aconteceu a Revolução Francesa? Insatisfação de quem? Da massa. Como é que estava dividida a população francesa? Lembra a história, isso daqui? A gente fazia uma piramidezinha, 1% clero. 2% nobreza, 97% quem? O povo. Então o povo estava insatisfeito com o quê? Com a monarquia. Eles não queriam, eles simplesmente tinham a maioria, mas o voto deles era nada, porque era 1 contra 2. O clero e a nobreza nunca ia abrir mão dos seus privilégios. Então o povo estava insatisfeito com isso. Não só com isso, eles estavam insatisfeitos também com a intolerância, obviamente. Qual é o período que eles estavam vivendo antes disso daqui? Não acaba em 1798, mas os 1260 anos, vou botar 1250 para ninguém ficar chateado. Ok? 1250 até 1708. Tá errado. 1798, né? 1749. Vou botar 1260. E aí, a gente sabe que acabou em 1798. Gente, 1798. Mas eles estavam vivendo nesse período de quê? De trevas. É um período de quê? Monarquia. O rei mandava, acontecer. Desse jeito tem que ser. Veio a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi boa ou ruim? Depende. Qual é a perspectiva que você vai visualizar isso? Muita gente morreu?
Muita gente morreu. Nessa perspectiva, foi bem ruim. Mas no fator de você trazer liberalismo, ou em outras palavras, no fator de você trazer a voz do povo, no fator do povo começar a tomar também as suas posições políticas, isso daí foi bom. Então, assim, depende da perspectiva que você está olhando. Eu não estou fazendo assim, Daniel, num resumo da Revolução Francesa, o que você acha? Não é isso. Nessa perspectiva, a gente visualiza esse ponto. Exatamente, foi um marco de mudanças muito grandes. Então tá, o que aconteceu aqui? Revolução. Mais uma vez a gente está falando da origem do termo do conservadorismo, de onde começou a surgir isso daí. Então é esse o foco que a gente está indo, tá? Que é a Revolução Francesa. O que aconteceu nessa Revolução? Muita morte. Revolta, revolução, coisas ruins, ok? E o que acontece? Acaba a Revolução, Napoleão se torna um ditador, 1799, 9 de novembro, e aí entra um período que eles querem restaurar esse período que estava anteriormente. E esse período é chamado Bourbon, a monarquia de Bourbon. Bourbon, que se fala? Deixa eu digitar a palavra da forma certa. Isso. Bourbon. O que foi essa monarquia de Bourbon? Vamos ler a respeito disso daí, eu quero que a gente veja com calma, ok? Em que ano que foi? 1815, desculpa. Era para ter colocado aqui. 1815. Olha só. História e origem. Eu vou ler aqui um pouco. Fica aqui comigo, presta atenção aqui, olha só. Conservadorismo, uma doutrina política que enfatiza o valor do tradicional, instituições e práticas, ok? O liberalismo, fala bem assim, é o movimento modernizador e antitradicionalista dedicado a corrigir os males e abusos resultados do mau uso do poder social e político. Isso é o quê? Liberalismo. Liberalismo, movimento que é colocado aqui, né? Movimento modernizador e antitradicionalista dedicado a corrigir os males e abusos resultantes do mau uso do poder social e político. Mas eu quero vir aqui embaixo. O conservadorismo também deve ser distinguido da perspectiva reacionária, que favorece a restauração de uma ordem política ou social anterior, geralmente ultrapassada. Talvez vocês não pegaram o que eu falei, eu vou falar de novo. O conservadorismo, pulando aqui, favorece a restauração de uma ordem política ou uma ordem social anterior, geralmente ultrapassada. Foi só no século XVIII, em reação às convulsões da Revolução Francesa, presta atenção aqui, senão vocês vão voar no pensamento. Eu vou reler aqui. Foi só no século XVIII, em reação às convulsões da Revolução Francesa, que o conservadorismo começou a desenvolver-se como uma atitude política distinta. E movimento. O termo conservador foi introduzido depois de 1815 por apoiantes da recém-restaurada monarquia Bourbon em França, ok? Incluindo o autor e diplomata, ok, sem necessidade de ler isso daqui. O que aconteceu aqui? Com a restauração dessa monarquia, qual é o ideal conservador deles? Eles olharam para a Revolução Francesa e falaram, olha o que esses liberais loucos fizeram. Acabaram com o nosso país, acabou com tudo, matou um monte de gente. Olha que sangrenta isso daqui. Então o que eles querem fazer? Eles querem voltar a algo ultrapassado. Eles querem voltar à monarquia. Eles querem voltar ao quê? À tradição. Então você consegue ver como que o liberalismo ele tenta quebrar aquilo. Por quê? Porque vê coisas erradas acontecendo e você vê que o tradicionalismo ele quer o quê? Reestabelecer aquilo que foi perdido. Essa é a origem que a gente vê do termo de conservadorismo. Então, mais uma vez, a gente está olhando para a origem, tá? Depois, em 1830, isso foi usado nos Estados Unidos por um cara chamado John C. Calhoun. Quem é John C. Calhoun? Escreveu o nome dele aqui. John C. Calhoun.
John C. Calhoun, ok? Isso é um A, isso é um L, isso é um H. Isso é um O. U-N. John C. Calhoun foi um ardente defensor dos direitos dos Estados Unidos, do direito dos estados, ok? Que ele adotou logo em seguida. Deixa eu falar um pouco mais o que é o direito dos estados que eles queriam muito. Ele é uma pessoa que começou a adicionar isso nos Estados Unidos, e ele era um grande defensor de que o estado tinha que ter o quê? Soberania. Tem a federação? Tem, mas se o estado decidir que é inconstitucional qualquer coisa, ele fala assim, não quero nem saber da lei federal, a gente tem que ser independente, ok? Então ele tinha muitas essas defesas, e uma das características mais fortes dele é que ele defendia a escravatura. Ele morreu antes da Guerra Civil, a escravidão. Escravatura, tá errado? Não. Ah, tá. Escravidão. Ele morreu antes da Guerra Civil, mas um dos motivos da Guerra Civil é por causa da influência dele. Então ele tinha um posicionamento muito forte para defender o quê? O direito de propriedade. Fala bem assim, o escravo não é um ser humano, ele é minha propriedade, logo eu tenho direito sobre as minhas propriedades. Então ele era um ultraconservador que trouxe essa mentalidade para os Estados Unidos e que isso resultou no contexto da Guerra Civil. Defendia os escravos, defendia que aquilo era a propriedade deles, e eu quero ler para você o que ele falou, é um absurdo isso aqui. Lembrei que eu tinha aberto ontem. Presidente dos Estados Unidos. Oi? Era vice-presidente dos Estados Unidos. Eu não sei se nessa época ele era presidente, mas ele já foi vice-presidente. Sim, ele já foi vice-presidente. Olha só o que ele fala. Que é um absurdo. Tinha uma mentalidade anteriormente, até eu achar que eu vou falando, que era que o escravo era um mal necessário. E ele vem com outra mentalidade. Ele fala bem assim, não, a escravidão não é um mal necessário. A escravidão é achei. Calhoun formulava sua defesa da instituição da escravidão em termos de liberdade e autodeterminação dos homens brancos sulistas. E enquanto outros políticos do Sul haviam classificado a escravidão como um mal necessário, em um famoso discurso em fevereiro de 1837, Calhoun foi mais longe, afirmando que a escravidão era um bem positivo. Ele enraizava essa afirmação em dois fundamentos, supremacia branca e paternalismo. Todas as sociedades, disse Calhoun alegou, olha só o que ele falou, todas as sociedades são governadas por um grupo de elite que goza os frutos do trabalho de um grupo menos privilegiado. Mas ao contrário do norte e da Europa, em que as classes trabalhadoras eram abandonadas para morrer da pobreza pela aristocracia, quando tornavam-se demasiado velhas ou doentes para trabalhar, os escravos do sul tinham cuidados, mesmo quando não eram mais úteis. Então, é o mesmo argumento que as pessoas que tentam defender a escravatura também falam. Não, na Bíblia, a escravidão, tinham muitas leis protegendo eles, nos Estados Unidos também tinham alguns, eles eram protegidos. De qualquer forma, como você vê, ele fala que o quê? Escravidão era o quê? Um bem necessário. Um bem necessário. E que sempre tem uma maioria que sofre e uma minoria que é o quê? Privilegiada. Então ele tem esse forte peso do quê? De uma mentalidade conservadora. Ele não quer que venha uma revolução nos Estados Unidos para o quê? Para tirar a minoria que ganha. Ou para você dar bens sociais, para você visualizar a sociedade como a sociedade precisa melhorar. Ele quer conservar o estado o quê? De que ele está saindo bem na história. Consegue visualizar? E o que é interessante é que aqui nessa história, qual é a história que está acontecendo aqui atrás? É dos Estados Unidos. Vou mandar aqui. A história dos Estados Unidos, o que aconteceu em 1789? A Constituição entra em vigor. Constituição. Da Guerra Civil Americana, que foi em 1776, ok? Da independência dos Estados Unidos. Então, você poderia olhar, agora voltando para a Revolução Francesa, lembrando que a Revolução Francesa está aqui, saindo de uma monarquia, entrando para o quê? Para dividir o povo, como é que seja a divisão que eles estavam tendo em relação a isso. Então eles podem olhar para os Estados Unidos e falar bem assim, olha, os Estados Unidos saiu de uma monarquia, saiu de uma monarquia não, né, no caso. Eles estão em um sistema de governo onde o povo vota, onde o povo lidera, isso é bom, mas eles não querem olhar para isso. O que eles querem fazer? Eles querem conservar o modelo que
já estava, ok? Então eles podem olhar para a Revolução Francesa e falar, é ruim. Mas ao mesmo tempo eles podem olhar para os Estados Unidos e falar, ok, é bom. Mas o que eles escolhem? Conservar aquilo que estava lá atrás. É a mesma dinâmica que John C. Calhoun também faz em relação à escravidão. Ele quer conservar, por quê? Porque ele mantém os privilégios para ele. Ok? Então tem esses fatores aí. Então tá, falando um pouco da história a respeito disso, eu quero fazer algumas aplicações sobre isso, ok? E só ver se eu perdi alguma coisa aqui. Ele era americano, mas o modelo que ele pega é da Revolução Francesa. Ele começa a introduzir, não sei se ele necessariamente pegou o termo e começou a falar lá, mas ele que traz essas características para o período dele, ok? Em que data foi isso? 1830. Essa frase que eu falei foi 37, tá? Ah, tá, mas 1830... É quando ele começou a introduzir. Ok? Então, mais uma vez, eles querem restaurar a monarquia. Deixa eu colocar aqui. Preservar ou... Ele tinha o apelido de Homem de Aço por causa da... a forma dura que ele defendia, né? O que eu quero que a gente visualize é a gente fazer uma aplicação. Não estou fazendo paralelo de linha com linha aqui embaixo, tá? Só estou querendo usar o espaço. Quando a gente estuda o que aconteceu na primeira rebelião e como que aquilo se aplica para a última rebelião, a TES apresentou sobre isso, já tem material em português. A última grande rebelião, a FFA, está no canal do Livrinho. Só vou colocar aqui os pontos mais uma vez para a gente visualizar. Vamos abrir aqui em 1SG17, acredito que esse só tem em inglês, mas eu vou traduzir ao a gente passar por isso. Vamos lá. 1SG17.1 aqui, ó. Tá aqui no quadro. Olha só como era a dinâmica do céu antes da queda. Quando eu vi essa palestra, eu achei muito forte. Muito forte, né? Achei assim, nossa, o pessoal vai cair agora. Exato. Mais uma vez, a gente está usando isso como uma parábola. Então, assim, as pessoas ficam muito ofendidas sem necessidade quando eles veem uma comparação. Quando a gente fala que tem João Batista e Jesus, as pessoas não gostam de comparar isso como sendo Jeff e Parminder, ok? Mas o que a gente precisa entender quando a gente olha para a parábola? Que João Batista e Jesus está simbolizando quem? Mila e Samuel Snow. Ninguém tem problema com isso, porque Mila e Samuel Snow tá morto, então ninguém tem problema de aplicar para o passado. A questão é que ninguém gosta de falar o quê? O tempo está cumprido. Quando a pessoa levanta e fala o tempo está cumprido, hoje está se cumprindo a profecia, se levantam inimigos. Então assim, ninguém tem problema de falar que isso é Elias e Eliseu, que isso é Moisés e Josué. Ninguém tem problema de falar que Josué é um tipo de Cristo. Ninguém tem problema de falar que Eliseu é um tipo de Cristo, que Snow. Mas falar Parminder, aí dói no coração. Então assim, vamos combinar. Vamos ser... Vamos conversar, né? Não é difícil, assim, não precisa doer tanto o coração para fazer tal tipo de aplicação. A gente está fazendo uma aplicação de uma história, ok? E nessa história, Jeff é representado por João, Jesus é representado por Cristo, ok? Parminder, desculpa. João é representado por Jeff, Parminder é representado por Cristo. Aí as pessoas, quer dizer que Parminder está no santuário celestial intercedendo? Não é isso que a gente está falando, a gente está fazendo de uma aplicação de uma história, ok? Então vamos entender quando a gente fala de parábola. Da mesma forma, a gente vai fazer outra parábola. Isso, eu vou ter que entrar nesse ponto antes da gente conversar aqui. Porque olha só, a gente já falou sobre isso. Uma ovelha. Quem é a ovelha? Depende. A ovelha não está anexada a Jesus. Eu quero que a gente entenda isso. A ovelha não está fixa a Jesus. Pode ter 30 parábolas. Não é sempre que a ovelha vai ser Jesus. A ovelha perdida é quem? É Jesus? Não é. Então, ovelha não é igual a Jesus. Ovelha é igual a Jesus dentro de uma parábola. A ovelha é um animal, ok? Que tem lã e é bem calmo e que em uma parábola se encaixa com Jesus.
Não quer dizer que eu posso pegar o mesmo símbolo e aplicar em outra parábola para outra coisa completamente diferente. Então a gente precisa ter essa mentalidade, porque agora a gente vai pegar Deus, Jesus e Satanás e vai fazer uma aplicação. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? E nessa aplicação, Jesus não é Parminder. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Nessa aplicação, não é Jesus, não, exatamente. Então Jesus não está anexado ali com Parminder, como na aplicação de João Batista e Jesus. Nessa aplicação que a gente olha na história, isso daqui é Jeff e Parminder. Na aplicação que a gente vai fazer agora é outra coisa. A gente está lidando com o quê? Com uma parábola diferente. Tá? Então a gente precisa visualizar e não ficar fixo a uma coisa só. Aliás, isso é uma regra de interpretação. Símbolos têm o quê? Mais de um significado. O que é o leão? Depende. Pode ser Babilônia ou pode ser Jesus, o leão da tribo de Judá, não é? Ou pode ser Satanás. Então, assim, exatamente. Então, assim, a gente precisa ter essa perspectiva de parábola. Então, vamos lá. Lendo o texto aqui, 1SG17. Olha só o que diz. Como que era antes da rebelião no céu? O Senhor me mostrou que Satanás era honrado anjo no céu, perto de Jesus Cristo. A sua aparência era calma, expressiva e de felicidade como os outros anjos. Então, como que era eles? É tudo feliz, não é isso? Todo mundo era feliz, como os outros anjos. A sua fronte era alta e larga, sua testa, né? E mostrava grande inteligência. Sua forma era perfeita. Ele tinha, isso daí você vai achar quase igual em História da Redenção. Quase igual. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Porque aqui marca o ponto de virada. Esse texto em inglês marca qual é o ponto de virada, mas quase igual você acha em História da Redenção. Olha só. Era para eu ter começado aqui. Vamos lá. Olha só, vamos continuar. Sua forma era perfeita, ele tinha um nobre e majestade, ok? Majesty, enfim. E eu vi, olha só, que quando Deus disse para seu filho, vamos fazer o homem à nossa imagem, Satanás estava com ciúme de Jesus. Então, quando que foi o ciúme? Quando teve uma reunião entre quem? Deus e Jesus. Então teve essa reunião, Lúcifer ficou de fora, o que começou a crescer? Inveja. E jealousy é inveja ou ciúme? Ciúme. Mas tem inveja também, eu acho que eu falei envy, né? Tem aqui. Mais pra frente a gente vai ver. Ciúme. Vamos lá. Vamos fazer. Satanás estava com ciúme de Jesus. Ele desejava ser consultado concernente à formação do homem. Ele estava cheio de inveja, ciúme e ódio. Ele desejava ser o mais alto do céu, perto de Deus, e receber as maiores honras. Até o tempo que todo o céu estava em ordem, até este tempo, todo o céu estava em ordem, harmonia e perfeita sugestão para o governo de Deus. Então, até esse tempo, o que aconteceu? Subjeção ao governo de Deus. E subjeção, obrigado, e subjeção ao governo de Deus. Então, até esse tempo, o que aconteceu? Estava tudo em ordem. Estão visualizando? Eles estavam felizes. Só que aí, o que Deus fala? Jesus vem aqui, vamos fazer o homem à nossa imagem. E aí começa a crescer o quê? Inveja e ciúme no coração de Satanás. Vamos ali agora para a história da redenção 13.1. Lúcifer no céu antes de sua rebelião foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Então ele era o quê? Elevado, exaltado, primeiro em honra, ok. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando sua grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Até ali exatamente o que a gente leu no outro texto, ok? Presta bem atenção aqui agora comigo, olha aqui.
Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Então ele tinha um privilégio em relação aos outros anjos. Todavia, olha aqui, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a hoste angélica. Ele era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Então quem era um com o Pai antes que os anjos fossem criados? Então aqui era Deus, mas Jesus, eles eram o quê? Um. Ok? Jesus era um com o Pai antes dos anjos ser criados. Tá? Olha aqui, vamos lá. Não pegou? Vou repetir. Vou ler aqui. Ele, Jesus, era um com o Pai antes que os anjos fossem criados. Então, antes da criação, Jesus e Deus eles já eram o quê? Um. Antes dos anjos serem criados, ok? Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. Então, olha só o que está acontecendo. Deus e Jesus eram o quê? Iguais. Você vê o que aqui? Igualdade. E aí, todo mundo era feliz. Mas o que? Não era reconhecido ainda que Jesus era igual a Deus. Então, Satanás se achava o quê? Lúcifer se achava o quê? Não, eu sou muito alto privilegiado, né? Tem uma testa lá. Tem uma testa lá, não, mas assim, ele tinha um posicionamento importante. A luz dele brilhava mais que os outros anjos. Então ele se achava igual que Jesus, ok? Então você vê que está essa dinâmica aqui acontecendo. E ele era feliz com isso. Ele era feliz nesse estado de ignorância da sua igualdade. Ele era ignorante de que Jesus era o quê? Mais exaltado que ele. Que Jesus tinha um posicionamento elevado, um com o Pai. Então ele tinha essa ignorância a respeito disso. Isso deixava ele feliz, ok? O filho estava assentado, estou no parágrafo 2, no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunia ao redor deles. O Pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. Então o que acontece aqui? Uma proclamação pública de que o Filho é igual ao Pai. Então aqui acaba o quê? A ignorância disso. E a partir dali o que acontece? Satanás se rebela. Okay? Então quando a gente faz a aplicação dessa história, a gente entende que a dispensação que a gente vê a igualdade dos dois líderes do movimento é quando? Vou ter que apagar aqui. Vamos lá. Não entendi a pergunta. Vou refazer. Só uma pergunta, antes dessa ignorância sobre igualdade, Lúcifer, ele era feliz. achava que Jesus era igual a ele. Ele não, praticamente, né? Mas ele tinha a noção que Deus não era igual a eles. Ele não tem problema com Deus. Lúcifer não tem problema com Deus. Ele tem problema com Jesus. Então, essa ignorância sobre igualdade em relação a Jesus, exatamente. Essa ignorância sobre igualdade em relação a ele e Jesus, não com Deus. Muito bom. O problema dele é Jesus, ok? Agora até faz... Vou pensar assim, por que Jesus tinha que vir, né? Como que é? Não, eu só pensei aqui, é Jesus que veio, né? Tipo assim, é bem provocativo. O problema dele é com Jesus, não era com Deus. Jesus que vem para resolver. Quando a gente aplica isso, a gente entende que a mudança de liderança acontece quando? Em 2014. Ali que a gente vê que Tese, o que eu tinha falado anteriormente, você não entendeu? Ali que a gente vê que Tese e o Parminder, eles são líderes, ok? Mas não é reconhecido. Quem que sabia de Tese em 2014? Ninguém. Aliás, o que ela era no movimento? Ela era simplesmente uma adventista nominal. Aí você fala, como que ela pode ser líder no movimento se ela não quer uma adventista nominal? A gente visualiza isso na história de 1798. Quem que a gente marca como líder em 1798? Miller. O que ele é aqui? Um deísta. Né? Mas ele é o líder escolhido por Deus para fazer o quê? Para fazer esse movimento de reforma.
Tá? Então a gente visualiza isso acontecendo aqui. Da mesma forma, em 2014, por mais que ela é uma adventista nominal, é escolhida por Deus para fazer essa obra. E aí eles começam a trabalhar juntos. E quando eles começam a trabalhar juntos, a gente consegue visualizar isso acontecendo. Se você estava lá no Arkansas, eu pessoalmente eu posso dizer isso, é muito mais forte quando a gente vê que isso acontecia. Quando eles começam a trabalhar junto, e isso a gente marca em outubro do ano passado. Ela disse que ela chegou mais cedo por acaso, né? Que nem ela pra chegar mais cedo. Ela chegou mais cedo e elas... Exato, você sempre via eles conversando, o Parminder e a Tess lá, era visível, assim. E dava pra ver, assim, que... Contando a experiência própria que eu via lá. O Jeff sempre vinha pra conversar com o Parminder, pra falar assim, saber se eles estavam na mesma página. Tipo assim, a gente tá na mesma página, entendeu? E tentava sentar pra conversar. E eu vi a dificuldade do Parminder de botar as coisas, porque a gente estava entendendo coisas novas. Por exemplo, hoje Apocalipse 18, descendo no decreto dominical e não em 11 de setembro. Então, para o Jeff, para o Parminder apresentar isso, tinha que ter muita cautela, simplesmente porque isso, se você assistiu a Campal de 2017 na Itália, você entende por que o Parminder tem que apresentar isso com cautela. Mas é claro, gente, se a gente lê o Grande Conflito... Se a gente lê o Grande Conflito, é claro que o anjo de Apocalipse desce onde? O anjo de Apocalipse 18. É no decreto dominical. Só que a gente é tão cego nas nossas aplicações, sem usar a metodologia correta, que a gente só consegue ver o 11 de setembro. Então assim, o Parminder estava lá, gente, é assim. Só que ele tinha que apresentar com cautela para o quê? Não causar simplesmente uma explosão. Não, está errado, é apostasia. Porque qualquer um que falava alguma coisa do anjo de Apocalipse 18, o que acontecia? Era cortado fora. Era tchau do movimento, entendeu? Então o Parminder estava lá, apresentando esses pontos e outros pontos que também aparentemente eram controversos, mas eram muito necessários de quê? De ser entendido. Hoje a gente vê a necessidade de entender esses assuntos. O assunto de que decreto dominical não é o fechamento da porta da graça. Não! Hoje todo mundo está ok com isso. Mas aqui em 2018, em junho então, maio, isso aqui é discussão de você ver gente batendo boca no quadro lá, falando assim, não, decreto dominical é o fechamento da porta da graça. A gente falou, não gente, decreto dominical é a imagem da besta, o último teste antes do fechamento da porta. Só que a gente estava tão fissurado que o fechamento da porta da graça era o decreto dominical, que a gente botava decreto dominical e aqui a gente botava o quê? Acabou na meia-noite. Só que não, isso daqui é Daniel 12:1 e a imagem da besta é o quê? É a igreja com o Estado no decreto dominical, quando eles se juntam antes da porta se fechar. Então assim, a gente estava realmente assim, não conseguia ver. E o Parminder estava abordando esse assunto com cautela, por quê? Porque isso poderia causar uma sacudidura. Hoje é tão lógico, né? Hoje é tão... Exatamente. Então assim, você conseguia ver que a Tess e o Parminder, eles estavam trabalhando juntos, ok? Em segredo, se é assim que você pode dizer, porque se simplesmente fosse aberto, não teria como. Eu diria que desde 2017, quando a Tess já estava mais formalizado em muitos pontos dos estudos, eles já estavam juntos. O Parminder, no início desse ano, ele foi para a Austrália e parece que não foi gravado nenhum estudo lá. Eles reviram todo o material a respeito da mensagem do Clamor da Meia-Noite e tudo mais. Eu já tinha começado a perceber que eles onde um estava, o outro estava. Exatamente, eles sempre estavam conversando. Achei estranho, Exato. Eles sempre andavam juntos ali. Então você vê que eles estão reunidos juntos. E isso começa a causar inveja e ciúme, as linhas pontuam isso. E aí no dia 31 de agosto, no sábado de 2019, lá na Campal da Alemanha, o Parminder faz exatamente... Nossa, eu li aqui e fiquei arrepiado. Ele fala o quê? Que ele ordena a Tess como sendo uma líder igual a mim. Isso daí foi uma coisa assim, uau, deu um arrepio. É exatamente, a gente vê, né, essa mesma dinâmica acontecendo aqui. Que você vê que a Tess, o Parminder, nesse caso simbolizado como Deus Pai, ele diz que... Já tô vendo as pessoas dando xiliga atrás da câmera. Agora você quer ter... Calma. Agora tá dizendo que Parminder é Deus e a Tess é Jesus. Então calma. Vamos acalmar. Mais uma vez a gente está dizendo o quê? A gente está lidando com uma parábola. A gente já é chamado para o quê? Ser adultos e parar de comer leite. A gente precisa tomar o quê? Comer alimento sólido. Okay? A gente está lidando com o quê? Com uma parábola. Aliás, todos de nós somos tipos de Cristo.
Nós temos que representar quem? Cristo. Se você ainda está com algum problema com esse tipo de parábola, todas as pessoas que vão morrer na perseguição final vão ser o quê? Um mártir como quem? Cristo. Ah, não pode falar que é Cristo. Então assim, a gente precisa visualizar que a gente está lidando com o quê? Uma parábola. Na parábola da primeira rebelião, que está ilustrando qual rebelião? A última rebelião antes da cruz. Ok? Então a gente precisa visualizar essa dinâmica. Tá? Nessa dinâmica, a gente visualiza em 2014 o líder nessa dispensação. Deus, Parminde e Tess, não é reconhecido. Tem o que? Uma ignorância sobre essa liderança. E aí todo mundo tá feliz. Quando eles começam a trabalhar junto, Tess e Parminde, começa a ter o que? Ali ranço acontecendo. Chega aqui nessa proclamação pública, no mesmo dia que é feita essa proclamação pública de que a Tess é igual a Parminde, tem reunião com o Future for America, com a Browning, que é a filha do Jeff, à noite, e o que acontece? Eles saem, deixam o local acampal, eles entram em contato com a pessoa lá, simplesmente leva a gente lá para a estação, para eles irem embora, e ali começa a sacudidura. No mesmo dia que acontece o quê? A proclamação pública. Por quê? Esse é o ponto que eu quero fazer a aplicação aqui. O que esse pessoal que estava querendo restaurar a monarquia queria? Eles queriam conservar o quê? Como era anteriormente. E o mesmo posicionamento acontece aqui. As pessoas que se rebelam, o que eles querem conservar? Essa ignorância que estava antes. O Jeff quer voltar ao quê? A como era anteriormente. Simplesmente não. É o líder do movimento aqui. Da mesma forma, a gente visualiza que Satanás. O que Satanás ele quer voltar? Ele quer voltar a esse período que ele acreditava que ele era igual a Jesus. Vocês estão visualizando a lógica? Isso é o mal, é isso que a gente precisa entender sobre conservadorismo. Eu quero que a gente coloque... Quanto tempo eu tenho? 37. Eu tenho 37 minutos ou foi 37? Foi 37. A gente precisa entender que o conservadorismo é o que para o desenvolvimento. Então existe uma nova luz. E o que o conservadorismo quer fazer? Ele quer progredir? Porque a nova luz é para progredir. Não, cada época tem um novo desdobramento da verdade. Eu lembro muito de Thiago usando esse texto. Você falou que usava muito, eu lembro, eu também sempre usei. Então desdobra a verdade quer dizer que é um entendimento novo. Se o entendimento é novo, o que é o conservadorismo? Quer retornar a como estava, não quer o quê? Avançar. Vamos ler de novo a definição de liberalismo e conservadorismo para a gente ver esse contraste. Conservadorismo. A disposição de preservar ou restaurar o que é estabelecido e tradicional e de limitar a mudança. Ok? Disposição na política de preservar o que é estabelecido, a tendência de preferir uma situação existente ou tradicional do que a mudança. Liberalismo, uma filosofia política baseada na crença do progresso. Aumento do conhecimento é progresso? Sim. A gente pode trocar a palavra? O que é aumento de conhecimento? Progresso. Você tem um aumento daquilo, você tinha isso daqui de luz, agora você tem o quê? Isso daqui, está aumentando. Isso é um progresso. O que o conservadorismo faz? Não, vamos permanecer com o que a gente já tem. E é isso, e acabou. Então a gente precisa... Retroceder, exatamente, porque já teve luz, né? Vamos retroceder ao entendimento que a gente já estava, que é mais confortável. Já estou acostumado com isso, né? Já está aqui, vamos permanecer. Então eu quero que a gente visualize essa dinâmica que acontece. E eu quero fazer outra aplicação quando fala de duas fontes de informação. Acho que vale a pena pontuar também que o conservadorismo, ele não é 100% parado do progresso. Na verdade, ele utiliza uma metodologia errada para justificar a sua manutenção ou o seu progresso, digamos assim, porque eles também enxergam como andando para frente. Só que eles utilizam uma metodologia errada. Por exemplo, se você botar lá na Revolução Francesa, eles vão usar desculpas e métodos baseado na Constituição também, que justifiquem que para eles é melhor, tudo entre aspas, voltar ao que era antes. Exatamente. Entendeu? Então, eles acham que estão avançando, mas eles estão usando o quê? Uma metodologia para justificar voltar. Como ele quer. É o que é interessante. Ok. Então vamos lá. Eu quero fazer outra aplicação em relação ao nosso entendimento desse período daqui.
Esse daqui é uma dispensação, 2014 a 2019. A gente visualiza aqui que é o quê? É uma mensagem que é aberta, então tem uma abertura aqui. Uma mensagem que é aberta, abertura de uma mensagem, um aumento de conhecimento, uma formalização de uma mensagem e a gente vê um teste, ok? Qual é o teste dessa geração que a gente visualizou a respeito dos estudos? 2 fontes de formação, não é isso? Essas 2 fontes de formação, uma está tendendo ao quê? Ao conservadorismo, né? Vamos dizer assim, a gente visualiza como a Fox News e levanta teorias de conspiração, levanta mais o quê? Racismo, nacionalismo, sexismo, ok? Todos esses fatores. Essa é uma fonte de informação. A outra fonte de informação é totalmente oposta a isso, ok? É uma fonte liberal, ok? Que é o quê? Visualiza o progresso, acaba com esse negócio de racismo. O que é segregação? Nada. Sexismo, não. Mulheres têm que ter os mesmos direitos, ok? Homossexual, não quero saber da sua religião. Eles têm que ter o mesmo direito que você tem. Para a igreja e Estado. Separa a igreja do Estado. Então eles querem o quê? Sempre... você vê que tem esses ideais liberais. O ponto é, eu quero fazer uma aplicação do nosso entendimento de 2 fontes de informação. Antes se entendia o que aqui atrás? Quantas fontes? 3, de acordo com a revista Tempo do Fim, não é isso? Então existe um aumento de conhecimento a respeito de 2 fontes de informação. E o que o Future for America quer fazer? Ele quer voltar o quê? Àquele entendimento, sendo que existe um aumento de conhecimento daquele assunto. É a mesma coisa da Clara Dominical. Se a gente tem um aumento de conhecimento de alguma coisa, a pessoa o que ela quer fazer? Ela quer voltar àquilo que ela estava. Okay? Só que eu entendo que mesmo na revista Tempo do Fim ainda são 2 fontes. Mesmo na Não é 2? Pois é, né? não é o lá e o IDEC. Pois é, como é que... Eu acho que talvez a forma que era melhor colocar era o entendimento que ele tinha, né? Como colocava aqui, que ele quis segurar esse entendimento. Porque ele fala daquela terceira da mãe Isso foi Angélica, agora. agora, né? É, né? Na verdade, eu acho que ele está confundindo até o que ele escreveu. Exato. Então a gente... confundir. O que eu queria que a gente visualizasse e também discutisse mais sobre isso, o que significa manter-se sólido na plataforma, porque você pode dizer, bem assim, não, mas a gente está mantendo sólido na plataforma. E o que é o aumento de conhecimento? Porque o aumento de conhecimento de um assunto, por exemplo, você entende que o decreto dominical vai vir nessa geração na revista Tempo do Fim. Aí você tem um aumento de conhecimento que o decreto dominical não se parece da mesma forma. Esse aumento de conhecimento está negando o passado? Não. Ele está fazendo o quê? Adicionando informação como se parece o decreto dominical. Então, quando a gente visualiza isso, a gente está dizendo, não é simplesmente a pessoa acha que está sendo o defensor da bandeira da verdade porque está segurando o entendimento antigo. Segurar o entendimento antigo não é necessariamente você permanecer na plataforma. Porque aquele entendimento antigo deve ter o quê? Aumento de conhecimento. No céu, a gente vai ter um aumento de conhecimento de todos os assuntos que a gente já teve. Sempre vai ter o quê? Um desdobrar da verdade. Então aqui está a verdade. O que a gente faz com ela? Desdobra, não é isso? Então essa verdade vai ter um aumento de conhecimento. Isso não é sair da plataforma. Isso é desdobrar a verdade, ok? Eu consigo visualizar assim, ó. Tu pode estar na plataforma e não tá vendo aumento de conhecimento também. Porque tu não quer. Aí você não tu quer. consegue sair, tu não consegue dar o próximo passo. Tu não consegue ir em frente. Exato. Quem tá vindo e vai em frente, de repente vai te derrubar. Sonhos da Ellen White. Sim. Vão indo para a cidade e tem aquele caminho estreito. E aí tem muitos que caem, né? Eu acho que tem muitos que estão ali no caminho, estão certos que estão no caminho, mas eles não conseguem dar o passo porque tem medo de ir em frente. E vão acabar caindo, porque os outros vão acabar passando e vão voltar. E outra coisa, o aumento de conhecimento, como tu falasse, ele tem que estar fundamentado no que a gente sempre soube do passado nos fundamentos. Não é qualquer aumento de conhecimento. Para isso que existe a metodologia, né? Exato, a metodologia ela vem dando a justificativa que a gente pode... Ela vem para te ajudar a permanecer nos fundamentos, para tu ter uma linha, né? O texto que a gente falou ontem, Daniel falou de novo, que é sobre que para cada época um novo desdobramento da verdade, neste mesmo parágrafo, a senhora White ela diz que a nova verdade glorifica a velha. Sim. Isso precisa ser entendido. Exato. Qualquer verdade que não glorifique, que não lance luz maior para as verdades antigas, elas não são verdades, Sim. são verdades espúrias. Então as verdades verdadeiras, vamos colocar assim, elas precisam naturalmente, obrigatoriamente glorificar
As antigas, porque elas são apenas um desdobramento das antigas. Amém. Vamos para desejados de todas as nações. Já te dou a página, eu só tenho inglês aqui. A gente leu ela ontem. 144.3. Desejar todas as nações, 144.3. Essas perguntas não deixaram de produzir. Vão voltar no 2. Parágrafo 2. 144.2. 2 e 3. A vida de João fora de ativo labor e as sombras e a inatividade da prisão passavam fortemente sobre ele. Ao passar semana após semana sem trazer nenhuma mudança, o acabrunhamento e a dúvida se foram sutilmente apoderando dele. Seus discípulos não abandonaram. Era-lhes permitida entrada na prisão, levando notícias sobre a obra do Salvador, e disseram-lhe como o povo se estava aglomerando em torno dele. Mas indagaram-lhe por que, se o novo mestre era o Messias, nada fazia para que João fosse solto. Como podia ele permitir que seu fiel precursor fosse privado de liberdade e talvez da vida? Essas perguntas não deixaram de produzir efeito. Dúvidas que, do contrário, nunca teriam sido suscitadas foram então sugeridas a João. Satanás regozijou-se em ouvir as palavras desse discípulo e ver como elas quebrantavam o coração do mensageiro do Senhor. Ó, quantas vezes os que se julgavam amigos de um homem e anseiam mostrar sua fidelidade para com ele se demonstram os mais perigosos inimigos. Quantas vezes, em lugar de fortalecer a fé, suas palavras deprimam e desanimam, ok? Opa, peraí. Aí, o próximo... Ai, gente, era o próximo parágrafo, mas vamos lá. Bom que a gente já tem um contexto. Como os discípulos do Salvador... Olha aqui, presta bem atenção. Parágrafo 4. João Batista não compreendia a natureza do reino de Deus. Então, João Batista entendia a natureza do reino de Jesus? Não. Assim como quem? Os discípulos de Jesus. Então, aqui, os discípulos de Jesus... João Batista e os discípulos de João Batista, o que eles não entendiam? A natureza do reino de Jesus. Você consegue ver que esses três grupos não entendiam? Olha só. Esperava que Jesus tomasse o trono de Davi. Então o que João estava esperando? Ele viu Davi como um rei. E aí o que ele estava esperando? Que o Messias viesse. Também como rei literal. Qual era o problema dele? Ele não sabe interpretar parábola. Ele saía do literal para o literal. Ele não ia do literal para o espiritual. Então, o que acontece? Qual é a dinâmica que está acontecendo ali? Ele está tendo um problema para interpretar a parábola. Ele não está visualizando o que está acontecendo. E essa falta de visão do que está acontecendo ajuda o quê? A causar esse entrave que está acontecendo. E de onde que ele tirou essa ideia de que Jesus ia vir como um rei? Da igreja, Do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Mas quem é que ensinava isso? Os fariseus, ok? A igreja. Mas vale a pena pontuar, João Batista não frequentou a escola dos fariseus. Ele frequentou o deserto. Então, de como que ele tirou aquilo? Ele fez assim, igual você falou, ele aplicou a metodologia da maneira... Ele transferiu do literal para o literal. Ele não entendeu, ele sabia que Jesus era o Messias. Sim. Ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele não, assim como o Miller, ele não conseguiu compreender qual que era a purificação. Miller entendeu que era a terra. Vamos colocar nesse ponto. Sim, e João entendeu que era a purificação talvez do reino de Israel, não sei. Mas então, ele tinha mentalidade, eu acho, porque o pai dele era sacerdote. Ou seja, ele via Como a aquele mentalidade da igreja. Mesmo que ele não tenha frequentado a igreja. sim, verdade. Ok, seria bom se a gente tivesse uma citação em relação a isso, falando a respeito disso.
A respeito de falar de onde que ele aprendeu. Porque sim, a gente sabe que ele não frequentou as escolas, mas ele também aprendia de quem? Ele aprendeu sozinho? Não, ele aprendia dos pais. A família era o quê? Sacerdote, né? Então assim, a gente quer Zacarias. Então a gente sabe que tem aí essa possibilidade. Mas de qualquer forma, ele estava ensinando o quê? A mensagem que a igreja pregava, que o Messias vai vir como um rei. Qual é a diferença dele para a igreja? Porque ambos pregavam que ia vir um Messias como um rei. João Batista fala o quê? Vai vir agora. O que Jeff está falando? Todo mundo fala que vai ter um decreto dominical. O que Jeff veio falando? É nessa geração. 1989 é o verso 40. O que é o verso 41? Decreto dominical. Então é iminente, é nessa geração. Vai vir. Então a diferença do que está acontecendo é o quê? Que João Batista prega a mesma mensagem, mas ele fala que vai acontecer o quê? Agora. E é interessante que a gente visualiza que você vê que a dinâmica é qual? O que Jeff prega? Que o decreto dominical literal, e ele prega o quê? O decreto dominical literal. E a gente viu que isso foi um problema quando João Batista pregou o quê? Um rei literal de Davi, logo o Messias tem que ser um rei literal. Isso estava o quê? Errado. Conseguiram entender a dinâmica? Isso foi muito rápido. Sim. Ok? Então a gente visualiza que o que o Jeff fez é o quê? Pregou o decreto dominical, mas ele falou, é nessa geração. Só que o ponto dele é que ele apresentava isso de uma forma literal também, não da forma que a gente está entendendo, que deveria ser entender espiritualmente, tá? É interessante também porque Miller, quando ele começou a estudar, ele não estava na igreja protestante, já tinha saído. Ele era um deísta. E ele tinha a mesma mentalidade de que o santuário era a terra. O santuário era a terra. Os pais dele. Exatamente. Ele já tinha saído e manteve essa mentalidade de que o santuário era terrestre. De onde que ele tirou isso? Dos protestantes. Ok? Então ele estava com o quê? Com isso daqui na mente, né? Colocado ali também. Tá, então a gente visualizou esse ponto. O que eu quero trazer era... Vamos desejar de todas as nações agora. Já vou tirar a página. Em inglês é 395. Em português é DTN, Desejado de Todas as Nações, 275.2. Ok? 275.2. Como anteriormente, esse motivo de queixa foi sua desconsideração pelos preceitos. Vamos ler o parágrafo anterior para pegar um pouco mais contexto. Esse capítulo é baseado em Mateus 15. Os escribas e fariseus, esperando ver Jesus por ocasião da Páscoa, armaram-lhe uma armadilha. Jesus, porém, conhecendo-lhes o desígnio, absteve-se dessa reunião. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus. Como ele não fosse para onde eles estavam, foram eles ter com Jesus. Por algum tempo parecia que o povo da Galileia o havia de aceitar como Messias, derribando-se o poder da hierarquia naquela nação. A missão dos 12, indicando a extensão da obra de Cristo e pondo os discípulos mais francamente em conflito com os rabis, despertava novamente os ciúmes dos guias em Jerusalém. Os espias por eles enviados a Cafarnaum, no princípio de seu ministério, os espias, por eles enviados a Cafarnaum, no princípio de seu ministério, os quais procuravam firmar contra ele a acusação de violador do sábado, foram confundidos, mas os rabinos tentavam executar o seu propósito. Rapidinho. Agora, outra delegação foi enviada para vigiar-lhes os movimentos e encorajar contra ele algum motivo de acusação. Como anteriormente, esse motivo de queixa foi sua desconsideração pelos preceitos tradicionais que atravancavam a lei de Deus. Esse sua está em letra maiúscula. Ou seja, o motivo da queixa contra Jesus era o quê? A desconsideração
pelos preceitos tradicionais que atravancavam a lei de Deus. A desconsideração de Jesus. A desconsideração de Jesus contra essas tradições, ok? Estes se destinavam professadamente a preservar a observância da mesma, mas eram considerados mais sagrados que a própria lei, quando em colisão com os mandamentos dados nos sinais, dava preferência aos preceitos rabínicos. Então eu quero que a gente visualize aqui o que Jesus está fazendo. Ele está descartando essas coisas tradicionais que estão acontecendo, tá? Isso daqui está no parágrafo seguinte, fala bem assim: os fariseus Gente, cadê? Estava no próximo parágrafo. No próximo começa entre as observâncias mais... No, os fariseus, the Pharisees had asserted. Aqui não. Não estou inventando. É em outro. Não é outro livro? É em outro. Eu vou tirar a página. 265. A gente já dou em português. Em português está em DTN 179.3. Haviam os fariseus declarado que os ensinos de Cristo eram contrários à lei dada por Deus mediante Moisés, mas sua instrução ao leproso purificado de apresentar uma oferta segundo a lei refutavam essa acusação. Era suficiente testemunho para todos quantos estiverem dispostos a convencê-lo. Só queria pegar a frase, que eles estavam declarando, os fariseus, que os ensinos de Cristo eram contrários à lei de Deus. Tá. Agora eu quero voltar aqui para a linha de Cristo. Eu quero que a gente visualize a dinâmica que está acontecendo aqui. Mais uma vez, a gente visualizou o nascimento de Cristo no ano -4 antes de Cristo, 4 AC. Tem o seu preparo de 30 anos, tem um batismo, ok? E aí tem um período que troca ali, quando João é preso, né? E aí Jesus começa seu ministério, essa troca de liderança de João Batista para Jesus. Os discípulos de João, os discípulos de Jesus, eles têm ali problemas, não conseguem entender a obra de Jesus Cristo, nem João Batista consegue compreender. Na cruz eles são testados. O que acontece na cruz? Não sei se eu entendi bem. O que acontece na cruz? Muito ampla a pergunta, né? O que rasga na cruz? O véu. Toda a cerimônia rasga-se ali na cruz. Então agora os discípulos têm que aprender que eles não precisam fazer aquilo. Você acha que é fácil? Não estou dizendo que isso é uma aplicação hoje, mas pensa numa cerimônia que você faz hoje, que você fez sua vida toda desde que nasceu, e aí agora você tem que parar de fazer. Porque Jesus morreu na cruz. Okay? Então assim, bota isso daí, não sei o que é, não estou dizendo que é isso, que é o que está... definitivamente um véu se rasgou ontem, o que aquilo simboliza, o que aquilo se representa, eu não tenho certeza, não sei como aplicar, mas você vê que o quê? Toda uma cerimônia foi passada por alto, acabou ali. Jesus cumpriu a cerimônia principal, que é a morte do cordeiro, e ali acabou o sacrifício e tudo mais, ok? Eles passam um tempo com Jesus, 40 dias depois Jesus sobe. E agora quando eles vão para o mundo, o que eles fazem com os gentios? O que eles têm que fazer com o povo da igreja, quando eles levam a mensagem para o Pentecostes? Eles vão ensinar o tradicionalismo para eles? Não. O que eles têm que fazer? Eles têm que ensinar uma mensagem que está fora do quê? De toda a cerimônia que passou. Existiu um aumento de conhecimento, existiu um marco que batia ali forte, e a partir dali eles não podem o quê? Voltar àquele tradicionalismo. Então eu quero que a gente visualize que Jesus ele foi liberal. E progressista. E progressista, que é a definição de liberalismo. E a gente acha, e não, nós adventistas vamos sofrer a perseguição porque nós somos conservadores. Quem causa a perseguição são os conservadores, porque os liberais estão atrapalhando a paz dos conservadores. Quem Martim Lutero era o quê? Era conservador? Ele era o quê? Liberalista. Ele chegou lá dando martelada na parede, na porta, porque ele falava assim, é esse o entendimento, é assim que tem que ser. Olha para mais reformadores, eles eram liberais ou conservadores? Jesus, João Batista. Os problemas que Paulo teve com os
judeus estavam se convertendo ao cristianismo, eles queriam ser conservadores, Exato. e Paulo dizendo que a sua visão era outra. Exatamente. Paulo era o quê? Ele estava sendo liberal ali. O que Moisés foi? Apesar o povo estava 400 anos no Egito. O que ele falou? Não, vão sair. Isso é bem liberal, né? Vamos sair e vão embora. Se você visualizar a história, se você olhar pela perspectiva correta, você vê que aquilo que causa perseguição é o quê? É o liberalismo. O que Miller estava fazendo? Gente, ninguém sabe o dia nem a hora. Miller estava fazendo o quê? Não, Jesus vai voltar em 1844. Então, o que Miller estava sendo? Liberal. Ele estava o quê? Progredindo. Então a gente precisa visualizar que é isso que trouxe a perseguição. Não é a pessoa conservar ali na fé. Meu querido, se você quiser conservar na fé, simplesmente assim, entenda o que eu estou querendo dizer, né? Conservar a uma tradição, só fica ali, entendeu? O que causa o movimento de reforma é realmente um movimento liberal. Por quê? Porque está tendo um progresso de luz, está tendo um aumento de conhecimento. Os milleritas eram liberais, entendeu? Por exemplo, o cara que virou e falou bem assim, olha, a Terra não é o centro do universo. O que o cara é? Foi um liberalzão, muito ousado. Porque o que eles pensavam? A Terra é o centro do universo. Então ele morreu porque ele pregou o quê? Que o Sol é o centro do universo e não a Terra. Entendeu? Você tem esse universo assim, né? Que o Sol, a Terra roda ao redor do Sol. Então você vê que a pessoa que vem com uma ideia diferente, o que ela causa? Ela causa controvérsia. Diga a verdade que você vai ter muitos inimigos. Então assim, essa mentalidade é importante a gente ter. E para finalizar, eu quero ler Atos dos Apóstolos, para a gente ver esse problema que aconteceu com Paulo depois que ele começou a levar essa mensagem. Porque, gente, vamos colocar aqui, 1989, 11 de setembro de 2001, 11 de setembro, isso daqui é 2019, 9 de novembro ontem, isso daqui é Pânion, 2021, e aqui é o decreto dominical. Agora, pela primeira vez, a gente pode fazer assim, ó. Incrível isso, né? Então, a gente está aqui depois. Aqui, é interessante isso, é meio forte a gente colocar isso. Então a gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo e como que a gente deve atuar baseado na dispensação que a gente está. A gente precisa visualizar que a gente não pode cometer os mesmos erros que aconteceram no passado. Então nessa dispensação, nessa preparação que a gente vai ter aqui, a gente vai desaprender muita coisa. Eu acredito que muita coisa que a gente vai desaprender é de um conservadorismo que a gente segura, ok? Que atrapalha o avanço da luz, ok? Porque a gente tem que estar preparado para levar o quê? O evangelho para a igreja e depois para o mundo. E a gente vai ver um problema que Paulo enfrentou com isso, para a gente ter um pouco mais noção sobre isso. Vamos lá para Atos dos Apóstolos 104. Paulo enfrentou o problema até com os próprios discípulos. Os próprios discípulos, exato. Fala aí de novo. A 104.4. Já está lá. Os conversos judeus não eram geralmente inclinados a mudar tão rapidamente. Mais uma vez, só para a gente localizar. Onde é que Paulo está aqui? Vamos lá para o capítulo. A gente está em Atos dos Apóstolos. Judeus e gentios. Ok? O capítulo 18 fala o quê? Pregando entre os gentios. Então a gente já sabe que está o quê? Depois do ano 34, tá? Nessa dispensação onde o evangelho está indo para o mundo, para os gentios, tá? Então voltando lá. Os conversos judeus não eram geralmente inclinados a mudar tão rapidamente quanto a providência de Deus abriu o caminho. Tem um texto da irmã Aisha, eu queria ter ele, mas ela usa essa expressão, que a gente tem que avançar na mesma velocidade, na mesma forma que Deus vai abrindo o caminho. Eu não lembro. Eu parafraseio tanto texto que eu não consigo lembrar de uma palavra para procurar. Mas a gente tem que andar rapidamente da mesma forma quando a providência de Deus abre o caminho, ok? Então, voltando à lei. Os conversos judeus não eram geralmente inclinados a mudar tão rapidamente quanto a providência de Deus abriu o caminho. Do resultado do trabalho dos apóstolos entre os gentios, ficou evidente que os conversos dentre este último povo
excederiam muito aos conversos judeus em número. Os judeus temiam que, se as restrições e cerimônias de sua lei não fossem tornadas obrigatórias aos gentios, como condição para se tornarem membros da igreja, as peculiaridades nacionais dos judeus, que até então os tinham mantido como um povo distinto de todos os outros, desapareceriam finalmente dentre os que recebiam a mensagem do Evangelho. Que citação boa é essa? Então, o que está acontecendo? A gente está no decreto dominical e a gente quer levar a mensagem para o mundo, mas o que a gente quer que o mundo faça? Siga tudo o que a gente faça. Eu não sei o que isso representa. Não quero fazer aplicação aqui de uma forma precipitada. Mas comecem a pensar. Porque o que a gente está querendo enfiar na goela das pessoas que a gente vai trazer para o Evangelho? Essas ordenanças morreram na cruz. E o que o povo estava querendo enfiar? Os discípulos estavam preocupados em enfiar isso no mundo. Eles falaram, a gente é menor. A porcentagem de gentio que vai entrar para a igreja é muito grande. Eles queriam obrigar que os gentios cumprissem essas cerimônias. Por quê? Porque aquilo era aquilo que segurava eles. É aquilo que constituía os judeus como nação. Então eles queriam... O que os judeus queriam fazer? Eu vou fazer a seta aqui de novo. Eles queriam voltar para isso daqui. Era o que mantinha eles discriminados. Eles queriam viver uma nova Mantinha eles dispensação discriminados. com as práticas da antiga dispensação. Exatamente. Eles aceitavam Jesus como Cristo, mas queriam seguir o... Exatamente. Ia manter a superioridade. Exatamente. Não fazer isso. Não queriam igualar. Eles queriam pegar eles... Se rebaixar, ter que exato. E aí mantinha ele sempre acima. Exatamente. Então, assim, esse texto é muito forte, ok? Olha só, próximo parágrafo. Os judeus se haviam sempre orgulhado de seu cerimonial de instituição divina. Quem foi que instituiu? Quem foi que tirou? Cristo. Ok? E muitos dos que se haviam convertido à fé de Cristo ainda sentiam que, uma vez que Deus havia claramente esboçado a forma hebraica de adoração, era pouco provável que ele tivesse autorizado uma mudança em quaisquer de suas especificações. Então eu já consigo visualizar o povo. Deus criou isso. Deus não muda. Não é o verso? Deus não muda. Como a gente lê errado esse verso? Deus não muda em que perspectiva? Ele não muda a sua forma de agir com o povo. Mas numa época, o povo está no deserto. Em outra época, o povo está nos Estados Unidos, espalhado no mundo. As dinâmicas são diferentes. Ele muda. A primeira aliança é o quê? Diferente da segunda. Paulo fala, a segunda aliança vem o quê? Com coisas melhores, né? Então assim, Deus não muda como? Vamos começar a se perguntar. Porque ele mudou a cerimônia. Você viu aqui? Ele fala bem assim, olha, Deus tinha instituído, era muito improvável que ele iria mudar uma coisa que ele estabeleceu no passado. Então a gente precisa entender que progresso é mudança. E Deus muda. Estou vendo gente cortando essa parte aqui, jogando contra Malaquias 3:6. É Malaquias 3:6 que fala isso, Deus não muda. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda a forma de agir com a gente. A linha de reforma é a mesma que a gente visualiza. A linha de Jesus, a linha de Moisés, a linha dos mileritas, a nossa. Sabe onde que você pode ver onde Deus não muda? Se você voltar ali, ó, naquele espaço entre a reunião D mais J e a proclamação pública. A senhora White fala que Deus deu muito tempo para Lúcifer se arrepender. Essa paciência de Deus com o pecado, ou com o pecador, na verdade, né? Não com o pecador, para que ele se arrependa dos seus pecados, se você observar, é um princípio que ele não muda de dispensação para dispensação. Não são esses princípios, por isso que os filhos de Jacó não são consumidos. Amém. Entendeu? Amém. Pelo perdão de Deus, pelo amor Misericórdia, dele, pela Deus misericórdia, Exato. pela forma como ele busca abrir os olhos. Às vezes o povo não entende a abertura do olho, ele tem calma. Exato. Então isso é uma coisa que pode dizer que Deus não muda. Exato. Agora, da forma como Deus quer ser adorado, sim, ele vai mudando. Primeiro um altar lá com Abel, depois um sistema de santuário. Muda a forma de adoração. Um físico, depois no seu quarto fecha sua porta e ora a Deus, depois num templo, numa igreja. Exato. Então, mais uma vez, a gente vê o quê?
que a gente pega os textos, não entende a aplicação e simplesmente quer aplicar a frase para tudo. A gente pega a frase Deus não muda, que está aplicado a um ponto específico, a sua misericórdia com a gente, como que ele age com a gente, e a gente quer aplicar isso para tudo, até para as leis cerimoniais, como os judeus fizeram. Como Deus não muda o caráter. Todas as características do caráter dele São vistas em todas as sessões. Exato. O caráter de Deus a gente vê, né? Tem profecias que são condicionais também, né? Exato. Vai depender do que você Então, assim, a gente precisa visualizar que esses padrões, essas coisas que foram estabelecidas com Deus no passado, podem ser mudadas, sim. E a gente, se Ele quiser. E a gente viu isso na história de Jesus. E a gente vai ver isso na nossa história. E a gente precisa começar a se preparar, a nossa mentalidade, porque já tô vendo gente levantando com um texto na mão, falando que isso e aquilo. Assim como o povo aqui levantava com os escritos de Moisés, para falar que o que o Paulo estava fazendo era apostasia. Então, se a gente não entender o tempo que a gente está vivendo, você vai dizer que é o quê? Apostasia o que está acontecendo. Mesma coisa, você entra nas 7 pragas. Eu quero ver a pessoa que vai levantar o livro Evangelismo, temos que levar o Evangelho ao mundo. Tem que levar o Evangelho ao mundo? Não tem. 7 pragas estão caindo. Você está vivendo num período que a porta da graça fechou, você vai levar o Evangelho? Não. Então as pessoas têm uma dificuldade para entender isso, de pegar o texto e aplicar na dispensação no período correto. Ok? Você não pode simplesmente pegar um verso, jogar hoje e achar que aquilo se cumpre dessa forma. A gente precisa colocar na linha a nossa história, a gente precisa localizar onde a gente está para fazer a aplicação correta. E a gente está numa geração, numa dispensação, onde a gente precisa começar a desaprender e começar a ter uma mentalidade aberta para entender o que é esse tradicionalismo que a gente precisa remover, ok? Porque as coisas vão mudar, entendeu? E a gente precisa estar preparado para isso. Alguém tem alguma pergunta? Tem um PDF sobre isso em inglês, eu joguei naquele DeepL, é muito bom. Se você tiver qualquer PDF em inglês, qualquer coisa, tem um site muito bom, é assim, ó, DeepL. Você joga ali, pra traduzir, né? eu acho que eu digitei errado, eu acho que eu coloquei errado aqui, deixa eu ver. É de profundo, eu acho. E o bom dele é o seguinte, você joga um arquivo de Word, não é PDF. DEEPL. PL. Eu não sei se é .com ou .com.br, mas de qualquer forma é .com, ok? .com. Ele traduz? Como é que é? Ele traduz o Word completo e a tradução dele é muito boa. Você joga um arquivo do Word, eu joguei as notas em inglês, ele me deu a tradução toda em português e é muito boa. É muito boa mesmo. Então, se tiver qualquer conteúdo em português, em inglês, se você não sabe, aqui, ó, traduz palavra também. Tem que estar em Word. Se você tiver um arquivo em PDF, digita lá, transforme de PDF para o Word. Tem um monte de site gratuito, você joga o PDF, puf. I love PDF. I love PDF? Já pode pôr, eu uso bastante. I love. Aí ele converte para o Ele converte de PDF para o Word. I love. Excel para Word, Word para PDF. É .com.br? É. Ai, eu sou bem manual, eu seleciono tudo e coloco no Word. Não, mas aí é bom que mantenha um formato se você usar esse daqui. Então aqui você converte de PDF para Word, aí você joga no Word aqui, ele tem uma tradução muito fidedigna, eu acho que é muito bom para usar. Eu fiz isso aqui, o que eu li aqui com vocês é essa tradução, e eu li no inglês, estava bem certinho, ok? Então é isso, se tiver documentos em inglês, é bom a gente ler, eu vou ver se eu consigo mandar as notas para vocês, tá? Vamos orar então, gente? Pai Celestial, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar junto aqui e poder estudar. A gente crê que o Senhor sim guiou e tem guiado esse movimento e a gente passou por um período tão importante agora. A gente precisa de ter um aumento de conhecimento, a gente precisa estar esse tempo contigo, Pai. E eu peço que o Senhor nos ensine a desaprender e a gente entender quais são as coisas que o Senhor deseja que nós desaprendemos e aprendemos, Pai. Esteja conosco nesse processo, a gente tem fé que estará, porque a gente olha para o passado e a gente sabe que o Senhor não deixou o seu povo no vazio. A gente agradece e pede em nome de Cristo Jesus. Amém.